Meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma mensagem onde o fundamento dela está no livro de Romanos, no capítulo 8, e vai dos versículos 26 ao 30. E eu quero, por favor, que todos vocês acompanhem essa leitura, porque ela é a base da mensagem de hoje. Então, se todos estão preparados, vamos então começar. Diz assim, Romanos 8, versículo 26 ao 30. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, lida foi a tua palavra, Senhor. Todos aqui que estão presentes a ouviram. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a fazer destas palavras instrumento para a edificação da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, irmãos, conversar com vocês, e não é sobre nenhuma hipótese ou uma mera possibilidade. É sobre um fato. Sobre um facto absoluto e irrefutável. E o fato é este: todas as pessoas sonham. Pelo contrário, nem todas as pessoas que sonham, que planeiam e que desejam vencer, conseguem vencer. Nem todas são vencedoras. E eu quero ilustrar este início com uma tragédia esportiva que aconteceu lá no Brasil. O Brasil, pela primeira vez em 1950, recebeu a Copa do Mundo de Futebol. E naquela altura, a imprensa internacional já apontava o Brasil como um forte candidato a ser campeão do mundo. Veja a estampa desse jornal de 1950, que já traz: seremos campeões. Bastava empatar com o Uruguai. Seremos campeões. Além disso, se aqui funcionar, aqui. Veja lá, Brasil campeão do mundo de 1950. Antes de começar a Copa. O prognóstico que impõe os fatos, apesar do valor dos outros candidatos ao título. Os jornais internacionais já diziam isso. Uma outra notícia. Olha aí essa notícia. Campeões do mundo, sem antes terem jogado. A Copa ainda não havia começado. E o Brasil, então, faz a partida de abertura dessa Copa do Mundo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse estádio estava superlotado. Dizem os jornais que havia aí dentro cerca de 200 mil pessoas. Na altura, era o maior estádio do mundo em capacidade de público. Porque naquela altura não havia separação das cadeiras, como hoje é exigido.
As pessoas ficavam em pé, quase que coladas uma na outra, por isso que couberam ali essas 200 mil pessoas. Nesta partida inaugural, ou seja, o primeiro jogo da Copa do Mundo, o Brasil começou bem. Venceu o México por 4-0. E o país ficou eufórico. 4-0? Logo a seguida, no jogo seguinte, o Brasil empata com a Suíça em São Paulo, 2-2. Vence a Iugoslávia por 2-0 e apura-se para a fase seguinte da Copa do Mundo. Na semifinal, goleou a Espanha, a famosa Espanha, por 6-1. A partir daí, o Brasil se torna um fenômeno do futebol mundial. Depois, partida seguinte, o Brasil massacrou a Suécia por 7-1. Então, o Brasil vai para a final. Contra quem? Contra o Uruguai. Queridos, bastava um simples empate que o Brasil seria campeão. O povo já celebrava antecipadamente a vitória. Nas ruas, nas praças, o povo agitava suas bandeiras, cantavam hinos, e é campeão, é campeão. E o Brasil entra em campo no dia 16 de julho de 1950. E aqueles cerca de 200 mil adeptos assistem a este jogo Brasil versus Uruguai. E logo na primeira parte do jogo, o Brasil já ganhava de 1-0. O povo estava eufórico. Não há hipótese do Brasil não ser campeão. Mas na segunda metade do jogo, o Uruguai empatou. 1-1. Até aí tudo bem. 1-1 dava o título de campeão ao Brasil. Mas, queridos, faltava 1 minuto para terminar o jogo. O Uruguai fez o segundo gol. Por que, gente, que isso aqui não funciona? Isso é um vídeo, como é que eu faço para rodar isso aqui? Nem todos que querem vencer, vencem. Não funciona? Ok. Bom, esse vídeo mostra, então, o segundo gol do Uruguai. Queridos, o Maracanã cobriu-se de silêncio, silêncio mortal. A nação brasileira ficou em lágrimas. A expectativa de vitória tornou-se numa derrota amarga. Eu trouxe um fato existente, um fato real, para ilustrar o tema da nossa mensagem de hoje. Muitos querem vencer, mas nem todos conseguem. Ok. Então está aí confirmado. Irmãos, mas o que eu quero dizer para vocês é que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não apenas temos a expectativa de vitória, mas temos a garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Então, nós não entramos em campo apenas para ver se vamos vencer.
Essa vitória já foi conquistada quando Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida naquela cruz por nós. E o Pai o ressuscitou naquele domingo, no terceiro dia. Jesus está vivo. A sepultura não o manteve lá mesmo. Queridos, vocês sabem que os livros mais publicados são os chamados livros de autoajuda e também livros que ensinam você a ficar rico rapidamente. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Esses livros dizem que você é forte, que você tem força, você tem o poder. Há poder nas suas palavras. Basta falar e se levantar um gigante dentro de você. É assim que falam esses livros. Mas, queridos, o que a Bíblia diz é exatamente o contrário disso. A palavra de Deus diz que nós não somos... A palavra de Deus diz que nós somos fracos. Nós não somos vitoriosos e vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores, apesar de sermos fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. E é um fato. Irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo rugas e marcas no nosso rosto, no nosso corpo, e que muitas delas são, às vezes, indisfarçáveis. Quando a gente acorda pela manhã e se vê no espelho, é um caos, não é? Daqui a pouco, os cosméticos já não resolvem tanto, começa a perder o seu efeito milagroso, e chega um tempo que parece não ter mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos tremulam, as mãos começam a perder as suas forças, os olhos começam a ficar um pouco obscuros. Mas nós temos também fraquezas emocionais. Você já chegou ao ponto de quase se desesperar da sua própria vida? Você gemeu nas noites mais escuras da sua alma? Fraquezas emocionais, irmãos. Se não todos, mas a maioria de nós revela fraquezas morais. Quantos de nós já chorou diante de Deus? Senhor, eu não quero mais cometer esse erro. Você chora, você promete. Tempos depois, um pouco mais adiante, acontece a repetição do mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade ou faltou poder. É porque somos fracos. Mas nós também temos fraquezas espirituais. O apóstolo Paulo diz que nós somos contraditórios quando ele afirma: o bem que nós queremos, não praticamos. E o mal que não queremos, este fazemos. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? No verso 26 que nós lemos, está escrito o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Apesar de eu ser fraco, Deus não me rejeita. Deus não me descarta. O Espírito Santo me dá assistência. Essa palavra assistência traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que não conseguimos carregar sozinhos. Então o Espírito Santo vem e nos assiste, nos dá assistência nas nossas fraquezas. Mas por que é que eu e você somos fracos? A Bíblia também nos responde. Somos fracos porque nem sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? É porque não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos a Deus uma pedra,
certos de que estamos pedindo pão. Às vezes pedimos a Deus uma cobra, certo que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos a Deus um escorpião, certos de que estamos pedindo um ovo. Mas, entretanto, eu quero dizer o seguinte: Deus nos ama tanto que não atende a tudo que nós pedimos. É por isso que Jesus deixou para nós este ensinamento, que está no livro de Mateus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Acontece, irmãos, que às vezes nós entendemos algumas coisas na Bíblia o contrário. Por exemplo, aqui diz que todo aquele que pede, recebe o que pede. Não é assim que diz a Bíblia. Jesus disse assim: todo aquele que pede, recebe. Isso não quer dizer que recebe tudo o que pede. Porque se Deus me desse tudo o que eu pedisse para ele, eu estaria destruído. Já pensou nisso, irmão? Eu vou ilustrar melhor isso aqui, com exemplo na Bíblia. Lembram-se que lá no Egito, José foi mandado para a prisão por causa daquela mulher que tentou seduzi-lo. A mulher do faraó. E lá na prisão, José falou para o copeiro: lembra-se de mim e interceda por mim ao faraó, porque o copeiro cumpriu a pena dele e foi libertado. José fez esse pedido para ele. Mas o copeiro esqueceu-se desse pedido de José, não falou nada com o faraó, e por causa disso José ficou mais na cadeia, mais durante 2 anos. Então perguntamos: onde estava Deus, que deixou José, seu filho, inocente, sofrendo na prisão? Por que Deus não tirou José da prisão quando José queria sair? Irmãos, se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair, o máximo talvez que ele conseguiria ser seria um bom lavador de copos. Palácio. Entretanto, irmãos, naqueles 2 anos em que José ficou metido na cadeia, Deus estava construindo a rampa do palácio, preparando José para ser governador do Egito. Então, meus queridos, Deus não dá o que você quer. Deus dá a você o que Ele quer. Porque Deus dá o melhor. É por isso que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos como orar. Mas agora Paulo avança um pouco mais e diz que Deus está tão empenhado em nos conduzir à sua glória que nós temos não somente a solidariedade de Deus, mas a compaixão dele. Veja o que diz o verso 26 na parte B. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos entender isso aqui. Vamos entender melhor isso aqui. Deus ama tanto você que dentro da Trindade você tem 2 intercessores. O primeiro intercessor, Jesus Cristo, que é o seu advogado. É seu intercessor legal. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. E quando chega a acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus se apresenta e diz: Pai, por esse pecado aqui confessado, eu já paguei na cruz. A punição desse pecado aqui confessado, eu já sofri na cruz.
defesa. É por isso que a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? Temos um advogado. Nenhuma acusação do demônio prosperará contra você. Porque você tem um advogado, aquele que pagou a sua dívida. Mas agora Paulo vai dizer que nós temos na Trindade um segundo intercessor. Bom, se nós temos Jesus intercedendo por nós no tribunal de Deus, temos o Espírito Santo intercedendo por nós ao Deus, que está acima de nós. Jesus é o nosso intercessor legal. O Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. E como é que o Espírito Santo intercede por nós? Vou trazer aqui pelo menos 3 maneiras. E elas estão no verso 26, a primeira. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Em outras palavras, ele intercede por nós de maneira intensa. Ele é Deus, ele é perfeito, ele usa todos os seus atributos divinos para interceder por nós, ao Deus que está acima de nós. É com essa intensidade que o Espírito Santo intercede por nós. A segunda maneira como o Espírito Santo intercede por nós. A intercessão do Espírito Santo é única, porque é com gemidos inexprimíveis. Mas o que é gemido? Interessante que, ainda em Romanos 8, no verso 23, quem geme lá somos nós, é o crente. Mas no verso 26 é o Espírito. Um gemido, queridos, que está escrito na Bíblia, é uma expressão tão profunda de sentimento de dor que você não consegue articular em palavras. Vemos que o Espírito Santo, sabemos que o Espírito Santo conhece todas as línguas, todos os idiomas. O Espírito Santo conhece todos os dialetos de todos os povos. E quando ele está orando por você, ao Deus que está acima de você, ele geme com gemidos inexprimíveis. Apesar de conhecer todos os idiomas, o próprio Espírito Santo geme de forma inexprimível. É assim que ele ora por nós. A terceira maneira, como o Espírito Santo intercede por nós. Além de intensa, ela é eficaz. Vejamos o verso 27. Se a multimídia puder colocar, por favor, os versos que eu for falando aqui, ajuda bem. Romanos 8, 27. Diz assim: e aquele que sonda ou que examina os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmão, se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo não desperdiça uma oração sequer por você. Todas as suas orações são respondidas. Elas não ficam arquivadas. Elas voltam para você como resposta. Mas Paulo dá mais um passo rumo a esse propósito de Deus de nos conduzir à glória. Quando vai falar da sabedoria de Deus no versículo 28, que está assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A primeira palavra que aparece aí, irmãos, sabemos, é um termo grego que vem da matemática.
É um termo exato. É um termo absolutamente concreto. Mas o que é sabemos? Algumas coisas? A maioria das coisas? Ou as melhores coisas? Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. É preciso, irmãos, esclarecer isso para que você não tenha dúvida deste texto. Então vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. É possível que coisas ruins aconteçam com gente de Deus. Porque gente de Deus fica doente. Gente de Deus tem acidente com carro. Gente de Deus perde emprego. Gente de Deus sepulta os seus mortos. Muita gente acha que porque é crente, nada ruim vai acontecer. Jesus não prometeu que nós não teremos aflições. Ele prometeu estar conosco nos dias todos, até a consumação dos séculos. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas se encaixam para o nosso bem por si mesmas. Como se as coisas fossem independentes, autônomas. Como se a sua vida fosse governada por horóscopo, pelos astros. Ou se sua vida fosse um grande jogo de coincidências. Não, Paulo não está dizendo isso. As coisas não acontecem sem um plano, sem um propósito, sem um agente divino para sustentar. Deus criou tudo e ele sustenta até hoje o que ele criou. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Crente também é assim. Mas se você ama a Deus, então todas as coisas cooperam para o seu bem. Bem, talvez você esteja pensando assim, pastor, se isso é verdade, eu não estou entendendo nada. Porque a minha vida está uma confusão. Se eu contar minha vida, até pedra chora. Tem umas pessoas que são assim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nem sempre Deus explica o que Ele está fazendo na nossa vida, como Ele explicou para Jó, mesmo tendo Jó perguntado pelo menos 16 vezes. Por quê? Por quê? Quando você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é seu Pai. Ele é soberano. Ele ama você. Ele está trabalhando por você e não contra você. Eu vou ilustrar isso. Perguntaram para a esposa de Albert Einstein, aquele cientista da teoria da relatividade, fizeram para ela a seguinte pergunta: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Sabiamente ela respondeu: não compreendo, mas eu compreendo meu marido. Se você não está compreendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode compreender Deus. Ele é soberano. Ele é seu Pai. E trabalha por você incansavelmente para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que significa então isso, irmãos? É porque Deus vai temperando na sua vida momentos de alegria com momentos de dor. Momentos de alegria com momentos de tristeza.
momentos de dor, momentos de doença, de enfermidade, momentos de prosperidade, mas momentos de adversidade, momentos de celebração, mas momentos de luto. É um tempero que Deus vai proporcionando na sua vida. Em todas essas coisas, e mesmo no sofrimento, mesmo nas lutas da vida, mesmo nos dissabores da vida, mesmo nas situações mais adversas da vida, Deus está como que montando um mosaico da sua vida. Quando a dor está latejando no seu corpo, você chora, você geme, você reclama, Deus, está difícil. Mas Deus fala no seu ouvido, meu filho, eu estou trabalhando por você. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus não é Deus do improviso. Deus tem um plano perfeito e vitorioso. E o grande projeto de Deus na sua vida é contribuir para o seu bem, é trabalhar para o seu bem, não contra você. Mas talvez você ainda pergunte, pastor, mas que bem é esse? É ser rico? É ser famoso? Ter sucesso profissional? Ter muitos amigos? Ter uma boa saúde? Bem, essas coisas são muito boas. Mas Paulo não nos deixa confusos sobre o que ele está a falar. A resposta está no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmão, sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? É de fazer você uma pessoa parecida com Jesus. Ser rico, ser famoso, ter saúde inabalável, pode até vir de boleia. Mas o projeto eterno de Deus, que nunca sofreu revisão, que é um plano que não pode ser frustrado, antes de criar o mundo, Deus já escreveu este plano. E o plano é, vou fazer de você uma pessoa parecida com meu filho. Meu projeto não é apenas levar você para a glória. Meu projeto é transformar você à imagem do Rei da Glória. Tudo isso é processo. E processo não acontece de uma hora para outra. Tem o seu tempo. Como é que Deus faz isso? O versículo 30 explica. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Versículo 30, por favor. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que esse grande projeto de nos transformar à imagem do Rei da Glória não nasceu no tempo, mas nasceu na eternidade. Não nasceu na terra, nasceu no céu. Não nasceu com o homem, nasceu com Deus. O projeto é dele. Em outras palavras, não foi você, não foi eu, nem nós que escolhemos Deus. Não é como alguém disse, eu acho que hoje eu vou escolher Deus. Não, não é assim. Porque foi Deus quem escolheu a nós. E Deus quer a todos. Quando você respondeu o chamado de Deus, você apenas atendeu a um plano que vem de cima, que vem do alto. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Jesus disse aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês.
Vejam lá em João 15,16. Jesus disse também: não foram vocês que amaram a Deus primeiro. Deus amou vocês primeiro. E Paulo vai avançando na descrição do capítulo 8, quando ele diz o seguinte: aos que predestinou, a esses Deus também chamou. Irmãos, se cada um de nós pudesse agora dar um testemunho da sua conversão, eu creio que nós vamos escutar aqui histórias lindíssimas de conversão. Sabe por quê? Porque Deus chama. Em qualquer lugar, Ele é Deus e a voz dele é poderosa. Ele chamou Saulo de Tarso, um homem que estava cheio de ódio, que perseguia, que prendia os crentes. Ele chamou, e a voz dele é poderosa. Ao que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Irmãos, aqui está o coração da Bíblia. Aqui está a essência do Evangelho. E nós todos precisamos entender o que é justificação. Eu vou explicar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. Crentes e não crentes. É naquele grande dia do juízo, diz a Bíblia, que os livros vão ser abertos e seremos julgados conforme o que está escrito nesses livros. Naquele grande dia do juízo, levantar-se-ão 4 testemunhas contra nós. A primeira testemunha contra nós, as nossas palavras. A Bíblia diz que vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos aqui na terra. Você se lembra de todas? Vamos fazer um checklist aqui rapidamente. Já falou palavras obscenas alguma vez? Já xingou alguém alguma vez? Já falou mal dos outros? Já espalhou por aí fake news? Você já mentiu alguma vez? Bem, se alguém disser que nunca falou essas coisas, podemos duvidar, porque a Bíblia diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Isso já impede a entrada no céu. Mas os livros estão lá abertos. Aí vem a segunda testemunha contra nós, as nossas obras. Aquilo que você fez, mas o seu pai não viu, a sua mãe não viu, o seu marido não viu, a sua mulher não viu, os filhos não viram, os seus parentes não viram, seus amigos não viram, o pastor não viu, a igreja não viu, a lei não viu. Você fechou a porta e apagou a luz. Mas Deus estava lá e Deus viu tudo. Então, querido, pelo critério das obras, ninguém pode entrar no céu. Mas tem mais testemunha, vem a terceira. As nossas omissões. Se você sabe que deve e pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe o que a Bíblia diz? Se você obedecer toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado de toda a lei. Porque o padrão para entrar no céu é a perfeição. Nada contaminado pode entrar no céu, porque
se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Então, pelo padrão da omissão, ninguém entra no céu. Porque todos nós cometemos pecado de omissão. Mas tem uma quarta testemunha contra nós, lá no dia do juízo. Vamos ser julgados também pelos desejos do nosso coração, pelos nossos pensamentos. E isso é dramático. Sabe por quê? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. Queridos, quando Paulo estava escrevendo o capítulo 7 de Romanos, ele disse que foi o 10º mandamento, que é não cobiçarás, que levou-o à consciência de que ele era pecador. Porque, eu pergunto a vocês, qual é a diferença dos 9 primeiros mandamentos pelo 10º? Qual é a diferença? É assim, veja bem. Os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos. Até mesmo o tribunal de homens pode analisar e julgar. Vamos rever quais são esses 9? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Ora, qualquer pessoa pode ver que alguém está adorando vários deuses. Isso é visível. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura e não te prostrarás diante delas. Isso também é visível. Tem muitas imagens por aí que são feitas e as pessoas se prostram para adorar. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu juro por Deus. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Queridos, como está o mundo hoje? Sem honra nenhuma, ou com pouca. Não matarás. Vejo as guerras visíveis. Não adulterarás. E aqui não é somente com relação a relacionamento humano, mas com relação à falsificação de coisas. Adultério não é só entre as pessoas, são as falsificações. Adultério. Não furtarás. Quando alguém rouba, se não é visível na hora do roubo, pode ser visível depois. Não dirás falso testemunho. Pessoas que acusam os outros sem a verdade. São coisas visíveis. O tribunal humano julga essas coisas. Porque eles são objetivos. São visíveis aos nossos olhos. E qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Aonde a cobiça é produzida? Na nossa mente. É do coração. Só Deus vê. O tribunal de Deus julga foro íntimo. E eu pergunto a você, quem é aprovado nesse teste de julgamento de foro íntimo? Ninguém, queridos. Mas eu tenho uma boa notícia. Aliás, uma grande notícia. O que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, Deus fez por você. De que maneira? Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para ser seu fiador, para ser seu representante, para ser o seu substituto. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que Jesus foi carregando sobre o seu corpo todos os nossos pecados. E quando ele estava lá na cruz, ele tomou a nossa dívida para si.
e anulou tudo. Rasgou e encravou na cruz. E nesse instante ele deu um brado, dizendo: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Lá na cruz, aconteceram 3 situações poderosíssimas e é preciso entender quais são e vamos ver quais. Primeira situação que aconteceu na cruz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que significa isso? Deus não pôs na sua conta a sua dívida. E eu quero fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da sua dívida com Deus? Irmãos, não precisa pensar muito não. É impagável. A dívida com Deus é impagável. Para Deus salvar você, sabe o que ele fez? Ele não incluiu na sua conta a sua dívida. Ele colocou tudo em Jesus. Uma segunda situação que acontece lá na cruz. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele é Jesus. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. E sabe o que é que Deus fez com seus pecados? Lançou sobre Jesus Cristo todos eles. Naquele momento, irmãos, não havia beleza em Jesus. Naquele momento, o sol escondeu o rosto de Jesus. E naquele momento, o pai teve que desamparar o seu filho. Chegou ao ponto de perguntar: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Naquele momento, ele foi feito maldição por nós. E ele morre pelos nossos pecados. Terceira situação que ocorreu lá na cruz. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus pega toda a justiça do seu filho e deposita na sua conta. Isso é mais que perdão. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você deve a um banco 1 milhão de euros. E você não tem um cêntimo sequer. E a cobrança do banco ali constante. Então alguém deposita na sua conta 1 milhão de euros. E a sua dívida é liquidada. Agora você não tem mais dívida. Você está perdoado. Mas veja bem, você estava falido. Falido continua, mas não tem mais dívida. Isso é perdão. Perdão, irmãos, é diferente de justificação. Porque a justificação é um conceito mais acima do que perdão. Sabem por quê? É porque Deus transfere para a sua conta lá no tribunal todo o crédito da justiça do seu filho. É justificação. E justificação, queridos, não é um processo demorado. Justificação é um ato de Deus. Sabe por quê? Um novo convertido é tão justificado quanto alguém que é crente há mais de 50 anos. A justificação é igual para todos. Observe, irmãos, que Paulo termina o capítulo 8 com algumas perguntas retóricas. Primeiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Outra,
quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Uma outra. Quem nos condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a relacionar a profundidade. Nada nos separa do amor de Cristo. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade são capazes de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, irmãos, que tão grande salvação nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tão grande Deus nós temos. Irmãos, que tão grande salvação nós temos. Como é grande a redenção da nossa alma. Em Jesus Cristo, somos mais que vencedores e que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, está escrito assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Com a leitura desses dois versículos, eu quero dirigi-la especialmente a você, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Hoje você tem mais uma oportunidade de declarar, como diz o texto, diante da igreja, que você quer entregar a sua vida para Jesus. Manifeste essa sua decisão. Se é que tem alguém que nessa condição, este é o momento. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Manifeste. Aí sim você vai ser mais do que vencedor. Alguém? Queridos irmãos, que a palavra de Deus seja bastante para a edificação da nossa vida.